Até esqueci de completar aqui, né? Mas só que fugiu da minha mente de novo. Tava falando que o cara me estranhou e tal. E ó, é que eu não sou famoso, né? Mas é por causa dos haters meus, né? Teve uma confusão. Mas só como que eu sou grandão, sei brigar, sei lutar, e sei agir, sempre tô, como fala, ativo, né? É difícil eu levar pior, né? Mas sobre você, eu falei, você é uma mulher, né? Você tem que ah, viver a sua vida, né? Minha mãe estava até comentando aqui, veio na minha cabeça aqui, a partir do momento que a Fala Yu, ela tenta ser muito delicada, ela tenta querer as coisas muito corretas, tenta querer as coisas muito positivas, isso acaba acontecendo o quê? Acaba gerando uma dissonância, né? Porque o mundo é o caos, as pessoas são o caos, os problemas são o caos. Ela sempre tenta resolver tudo de forma positiva. Então, a partir do momento que eu crio uma realidade positiva e tudo é negativo, na hora eu sinto um choque tão grande que isso me destrói por dentro. Então é por causa disso que ela se sente ruim. Então a grande questão é ter paciência. O mundo, infelizmente, o mundo não tem as suas respostas. Não sei qual vídeo que eu estava falando sobre a minha tese de psicanálise que eu digo que as pessoas são muito egoístas, que as pessoas, infelizmente, os retardados dos pais põem as crianças no mundo da imaginação. Aí, nesse mundo da imaginação, tudo é respondido. A criança só leva a pancada depois de 4 5 anos de idade porque não para igual o bebezinho aqui, mas a minha mãe apesar dela ser ruim, ela é amorosa. Ela fica falando pro pequenininho, para de me morder, para de morder o Cherokee. Ele pôs agora tá dormindo em cima do Cherokee, queria até mostrar pra vocês. A minha mãe pôs ele aqui em cima do Cherokee, o Cherokee dormindo, ele começou a mastigar o nariz do Cherokee. Por que estão me comendo? E tal. Se fosse uma pessoa ruim, ia sentar a porrada nele. Aí ele cortou o braço da minha mãe. O meu braço ele furou. Todo dia a gente fica tirando merda dele. Mas uma coisa que a gente já percebeu, ele apronta tanto que na cabecinha dele já tá se sentindo culpado, que a gente fala pra ele assim, ó, "Xiu", acordou. Ou fala pra ele não, ou fala o nome dele, na hora ele para. Ele já está começando a observar que as coisas não são feitas do jeito dele. Aí quando a criança começa a crescer e virar um adolescente, ele se torna um derrotado, porque ele vê que tudo que ele faz na vida dele é uma derrota, e ele acredita que Deus não existe, que nada existe, não sei o que, porque ele se baseia pela sua verdade do seu subconsciente e não tem consciência disso. E aí esse adolescente derrotado, ele se torna um ateu esquerdinho, idiota, que quer que as coisas sejam do jeito dele, não respeita a opinião dos outros, não respeitam as outras pessoas, até os nossos próprios haters. Eles são pessoas dementes, cheias de sofrimento. Eu tava na live lá explicando isso. O cara começou a me ameaçar novamente de morte. E tô falando, ô Gudia, você, meu, se você quer se matar, cara, se mata sozinho. Mas se você começar a marcar em cima de mim, cara, eu não vou deixar barato não, cara. Eu não vou deixar barato o dia. Voltando à questão aqui, aí as pessoas elas querem que as coisas sejam feitas do jeito dela e elas não conseguem se libertar do seu subconsciente, ver que o egoísmo não adianta nada, que não adianta fazer as coisas do nosso jeito, mas aí o problema dela é um pouco diferente. E aí o nosso mundo é feito de pessoas problemáticas, seres humanos que não têm consciência do porquê eles são o que são, do porquê como fala, o porquê do sistema e etc. São questões muito profundas que essa sociedade não tem capacidade cognitiva de entender. E aí a Yuji ela fica chateada porque ela tenta resolver as coisas do jeito certo dela, e tudo dá errado. E aí ela tem vontade de desistir, mas ela tenta encontrar motivações dentro dela para não desistir. Porém, como é que ela vai lutar se ela não consegue entender o que faz, ela se sentir triste, chateada, que é basicamente isso, esse é o determinador comportamental dela. E ela não consegue estabelecer ordem no comportamento das pessoas porque as pessoas são caóticas, né? As pessoas não têm ordem, né? Por exemplo, eu sou o cara mais ordenado do mundo, mas a pessoa entra no meu canal e tenta entrar na minha linha de raciocínio, a pessoa se perde totalmente, acha que eu sou o deus do caos, né? Mas não é assim. E E eu não consegui terminar duas conclusões aqui. E, infelizmente, a gente acredita que a gente vive num mundo de imaginação que tudo é respondido. A gente cai na realidade
e a gente precisa descobrir que na realidade nada é feito e que a gente tem que resolver tudo, que tudo é um problema complexo, que precisamos entender a problemática da existência, resolver cada situação, e se isso está fazendo mal para a gente não está conseguindo ter a recompensa que a gente realmente queria ter, a gente começa a entrar em depressão. Então a mente humana é um labirinto extremamente complexo que eu adoro lidar. E meio que eu te ofereci aqui a solução dos seus problemas, ô Fala aí. Um abraço aí pra você, garota. E, cara, a vida é um inferno, a vida é um inferno. Cada pessoa tá presa dentro de uma situação e os nossos pais tentam fazer tudo pela gente, mas eles não conseguiram constituir um mundo perfeito, porque o mundo perfeito ultrapassa a mão dos nossos pais, né? Mas existe como criar um mundo perfeito, e a primeira coisa seria organizar a nossa sociedade. A segunda questão, de além de organizar a nossa sociedade, é não colocar uma criança no mundo das maravilhas, depois ele cai na realidade, com um monte de crianças egoístas que se acham que são deuses. E aí um fica querendo dizer que é melhor do que o outro, porque não consegue se construir por dentro e reconhecer o valor do outro, e reconhecer o seu valor, e reconhecer que o valor do indivíduo é construir, trabalhar e merecer pela sua construção. Falou aí pra vocês, pessoal.